Com o Chega, a direita chega ao poder com facilidade e destrona o monárquico Partido da Socialista, que terminou em toda a Europa já há bons anos e que só resistia ainda em Espanha e em Portugal. Na Espanha já levou um pontapé no traseiro o mês passado e em Portugal é só haver eleições, meus caros, é só haver eleições. Bom dia, meus caros. E agora vamos finalmente falar de sondagens, mas sondagens a sério, ou pelo menos não sondagens daquelas da brincadeira com que a SIC, o Expresso e o Isqueté Socialista nos têm brindado nos últimos tempos. É realmente uma sondagem para as mesmas empresas e feita pela mesma organização, SIC, Expresso e feita pelo Isqueté, só que, desta vez, em vez de meros 611 inquiridos, dos quais a taxa de resposta era apenas de 42%, agora não. Agora temos 1.200 e tal entrevistas num conjunto de 3.890 e tal indivíduos elegíveis, portanto, já é uma amostrazinha com alguma representatividade. A margem de erro, segundo eles, é de mais ou menos 2,8%, o nível de confiança de 95%. Então vamos lá ver o que é que esta sondagem nos diz. E o que nos diz é, tecnicamente, diferente do que os repórteres nos dizem, nos impingem. Os repórteres dizem que se houvesse hoje eleições, o PS voltaria a ganhar, pois tem 31%, enquanto o PSD só tem 30%. Esquecem-se de dizer que este 1% está dentro da margem de erro e, portanto, vale 0. Atrás de mim, o quadro que nos traz o resultado desta sondagem e em que realmente aparece o PS com 31%, subiu um ponto percentual e tudo o resto se manteve. Mas atenção, manteve desde a última sondagem da SIC Expresso, feita pelo Isqueté, que foi feita em março. Portanto, já foi feita há algum tempo. Mas não houve outra, a não ser umas brincadeiras, um arremedo de sondagem em que responderam apenas 611 e desses 611 uma taxa de resposta válida de 42%, portanto nem metade. Ora bem, isso não valeu de nada, eles vieram com essa sondagem há uns dias, toda a gente percebeu que aquilo é fraude, aquilo não é nada, uma criança de 10 anos faz uma outra sondagem com a mesma credibilidade, é igual. E feita pelo mesmo organismo, que é o Isqueté, o Instituto Superior de Formação de Socialistas, uma coisa brutal. Bom, devem-se ter envergonhado entretanto e agora fizeram uma sondagem a sério. Ora vejamos. O PS aparece com 31%, logo seguido o PSD com 30%, portanto isto é igual, 30 ou 31% está dentro da margem de erro, mas depois aparece o Chega com 13%, confirmando os números anteriores, nem mais nem menos. É uma coisa que é inacreditável, porque todos sabemos, e particularmente nós sabemos, que depois do caso Galamba o Chega subiu enormemente, mas isso não lhes interessa eles mostrar. A CDU na mesma com 5%, nunca na vida lá chega, meus caros, nunca. O Berloque da Canhota também com 5%, também não. Tirem daí o cavalinho da chuva que isso não dá nada. A Iniciativa Liberal, pela primeira vez, tiveram a coragem de mostrar o que é que aquilo vale. A inteligência limitada não vale mais do que 4%, o que deve ser até um grande choque para muito comenteco e para muito inteligente limitado. O PAN, que ninguém sabe o que é, com 2%, o CDS com 1% e o LIVRE com 1%, quer dizer, nada daquilo existe. Portanto, o tempo passa e o CDS e o LIVRE mostram, sondagem após sondagem, que não valem 0. Vejam, entretanto, que outros partidos, que são os da extrema esquerda, quer dizer, os da ultra-extrema esquerda, são os últimos, aqueles cá em baixo, o MAS, daquele sindicalista maluco, e as outras coisas que ninguém conhece, a MRPP e tal, esses ainda dão 3%, é o triplo do LIVRE, e votos brancos e nulos dá 5%, que é o quíntuplo do LIVRE e o quíntuplo do CDS, mais do dobro do PAN e mais ainda até do que a própria Iniciativa Liberal. Votos nulos em branco, vejam bem, são mais do que aqueles que votam na Iniciativa Liberal. É brutal. Ora, mas não ficamos por aqui. Depois de termos estes valores, nós vamos chegar a várias conclusões. A primeira e talvez a mais inteligente, importante, é que o PS e o PSD estão praticamente empatados, talvez o PS um bocadinho acima, o que quer dizer que o PSD não tem ganho nada com estas broncas e bronquites do PS, casos e casinhos e casotas, nada. Aquela liderança do Sr. Monte
Montenegro é 0. Com Montenegro, sem Montenegro, o PSD não arranca, não descola, não passa da cepa torta dos 30%. A segunda conclusão é que a direita só tem maioria, só consegue maioria com uma coligação entre o PSD e o Chega. Quem diz coligação diz uma soma de votos e depois logo é uma questão lá entre eles, mas só somando os votos, a intenção de voto do PSD com o Chega é que se consegue realmente uma maioria, e uma maioria absoluta até. Porque a mesma soma de votos entre o PSD e a Iniciativa Liberal só dá 34%, não serve para nada, não chega para nada. Pois, olha, apenas o PS e o CDU, nem é preciso do berloque da canhota, dá logo 36%. Portanto, a Iniciativa Liberal, para este jogo, vale bola. Entretanto, o PSD com o Chega e a Iniciativa Liberal, que pouco aporta, como já vimos, apenas 4%, chegaria aos 47%, que é a maioria absoluta, firme. Ora, contra esta coligação, a esquerda nada pode fazer, pois a soma do PS com a CDU e mesmo com o berloque não ultrapassam os 41%. Portanto, meus caros, as grandes conclusões são estas e não são outras. Primeiro, o PSD não descola. Por mais broncas, por mais desgraças, por mais misérias que o PS faça, o PS também já não baixa dos 30%. Depois tudo isto continua com os 30%, portanto vamos manter também este número como de referência. Talvez percam os positos, mas pouca coisa. Portanto, vamos manter os 30. Então temos o PSD também com limite superior de 30, ou seja, estão empatados PS e PSD, um não baixa mais, outro não sobe mais. Quem desempata e faz a diferença é a terceira maior força política, que por acaso há mais de 1 ano e meio que se chama Chega. Desde janeiro de 2022, eleições legislativas, que o Chega se constitui como a terceira força política, mas com uma pequena diferença. É que na altura tinha pouco mais de 7% e hoje com quase o dobro. Eu nem digo quase, eu tenho a certeza absoluta que é mais do dobro, porque sabemos e conhecemos o fenómeno da direita envergonhada, que muitas vezes nas sondagens não se reclama da direita com medo de represálias e diz que vota noutros quaisquer, ou então até diz que não vota em ninguém. Portanto, se as sondagens dão ao Chega 13 firmes, eu tenho a certeza que estamos a falar de 15. E 15, meus caros, é um número mágico, pois é exatamente metade do que vale o PS ou metade do que vale o PSD. Vejam. Então este fenómeno está perfeitissimamente consolidado na política portuguesa. Temos 2 grandes partidos ainda e temos um partido médio, que é o Chega, e depois temos um grupo de pequenos partidos que não descolam dos 5%. Sendo que 2 deles ridiculamente não passam dos 2%, caso do PAN e do LIVRE, que nem de 1% passa. E mesmo assim não saem das TVs. Se queremos ver aqueles 2 deputados que eu não posso caracterizar, é ligar as televisões a qualquer hora que de certeza que os apanham. Uma vale 2% e o outro vale 1%. E o berloque da canhota, que tem dezenas de comentecos em todas as televisões, rádios e jornais, também nunca mais passará dos 5%. E quanto à inteligência limitada, IEL, sempre levado ao colinho por todas as televisões, agora com comentecos já em vários canais por cabo, mas que são programas muito vistos, pois mesmo assim a inteligência limitada, apesar de toda esta promoção, não arranca, não passa dos 5%. 4, aliás, até 4. Na última sondagem de brincadeira, dos 611 inquiridos, a Iniciativa Liberal chegava a 7, qualquer coisa, fartei-me de rir, porque é preciso não conhecer este país, nem o povo deste país. Como se em Lisboa houvesse para aí 10 ou 12% que depois, diluídos por todo o país, conseguissem manter os tais 7, tal da Iniciativa Liberal. Claro que a IEL é um partido que só tem gente nos grandes centros urbanos, não tem mais lado nenhum. É como o berloque da canhota. Tirando uns positos, certo, nas capitais de distrito, nas principais cidades, mas estamos a falar de 1,2, 1,3, o grosso do seu eleitorado está em Lisboa e algum no Porto. Não é um partido nacional, não é sequer regional, é um partido urbano, como é em toda a Europa, partidos destes. Um partido destes nunca por nunca ser ultrapassa os 5, 6%. Nunca na vida. Pelo menos é o que a experiência nos tem dito nas últimas eleições, tanto em Portugal como por essa Europa fora.
E nós aqui não somos muito diferentes dos europeus neste aspecto, apenas somos mais lentos. Os fenómenos que passam lá num determinado ano acabam por se passar aqui também, mas passados 3 ou 4, apenas isso. Vejam o que se passou agora em Espanha, em que o socialismo foi pelo cano abaixo, em que o partido de direita PP ganhou as eleições e vai-se coligar com o Vox em muitos sítios, e vejam o que é que vai acontecer em Portugal. É a mesma coisa. Nas próximas eleições, o Partido Socialista perde, toda a gente sabe que vai perder, é uma questão de tempo. Se as eleições fossem hoje, eu até já acredito que o Partido Socialista perdesse. Estas eleições dizem que não, mas eu não acredito, eu acho que já perdia hoje mesmo, embora não por muito. É verdade, isso aí também acredito que não perdesse por muito, mas perdia. E mesmo assim, como a única alternativa da direita passa pelo PSD e pelo Chega, por muito que os comentecos televisivos, por muito que os analistas políticos e politiqueiros tentem enfiar a iniciativa liberal nesta equação e pelos olhos adentro das pessoas, isso não é possível. Esta iniciativa liberal não aporta nada. O que soma é pouco, não chega para coisa nenhuma. Portanto, meus caros comentecos, desde a extrema-esquerda à inteligência limitada, por muito que vos custe, vão ter que aguentar. Olha, e aceitem que dói menos. É a enésima sondagem que mostra os mesmos números, as mesmas tendências. Portanto, não pode haver aqui grande erro. Meus caros, sem o Chega, a direita não chega a lado nenhum. Com o Chega, a direita chega ao poder com facilidade e destrona o monárquico Partido da Socialista, que terminou em toda a Europa já há bons anos e que só resistia ainda em Espanha e em Portugal. Na Espanha já levou um pontapé no traseiro o mês passado e em Portugal é só haver eleições, meus caros. É só haver eleições. Um grande abraço e muito obrigado.